Nos reunimos mais uma vez nesse nosso canal A Verdade da Fé Católica. Para quem não sabe, esse canal tem como objetivo principal trazer ao conhecimento daqueles que se interessarem aquilo que a Igreja Católica sempre ensinou. Os ensinamentos dos papas até o Papa Pio XII, e você fala, mas e os ensinamentos dos papas após Pio XII? Eu pude constatar que aquilo que é ensinado a partir de João 23, a partir do Concílio Vaticano II, não correspondem àquilo que a Igreja sempre ensinou. Ah, mudou tudo 100%. 1% que se altera, que se nega, que se omite, já é o suficiente para não ter a pureza da fé católica. A Igreja Católica foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, não é a Igreja de homens, é a Igreja de Deus. E aqueles que hoje estão à frente da Igreja Católica, infelizmente, são charlatões, são pessoas que negam aquilo que a Igreja sempre ensinou, e nós não podemos nos calar, nos silenciar e nos omitir, porque existe um preço para a omissão. Aqueles que são católicos têm um dever moral de conhecer a fé católica. A fé católica não nasceu há 60 anos atrás com o Concílio Vaticano II, com o pontificado questionável de João 23. A Igreja Católica foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que se escandalizam deveriam se escandalizar de participar de uma igreja que usa o nome de católica, que o sujeito que se apresenta como papa nem católico ele não professa a fé católica. Os últimos papas, tenho convicção do que eu vou falar, nem católicos eles foram, talvez eles nunca tiveram a fé católica, se foram católicos desconheço, porque pelo que eles ensinaram, pelo que eles defenderam, pelos que eles omitiram da fé católica, mostra que eles não professam a fé católica e ainda odeiam aqueles que professam a fé católica. Parece pesado, parece muito para você que está ouvindo isso, mas eu estou dizendo para você baseado naquilo, fundamentado naquilo que foi vivido pela Igreja por 2000 anos. Então, muitas pessoas questionam, esse pessoal aí é aqueles que são rebeldes ao Concílio Vaticano II. Não. Esse pessoal que é rebelde ao Concílio Vaticano II é o pessoal que professa e quer professar a verdadeira fé católica defendida por 20 concílios, 260 papas. Então, se você não tem ainda conhecimento do que está acontecendo, que houve uma infiltração na igreja, que comunistas, maçons, satanistas foram assumindo os postos da igreja para implodi-la por dentro, você precisa ler as encíclicas do Papa. Dos papas a partir de Clemente XII até o Papa São Pio X, que nos alertaram, que nos deram a oportunidade de conhecer os bastidores daquilo que estava acontecendo, que publicaram documentos, encíclicas, declarações, e não tivemos acesso a esses documentos. São várias encíclicas que denunciaram a maçonaria, e se você tiver disposição, tempo, vale a pena ouvir, porque o pior tipo de cristão, entre aspas, é aquele que julga sem conhecer. Eu estou com o Papa, aconteça o que acontecer. Estar com um charlatão é você negar aquilo que a igreja sempre ensinou. Eu não estou dizendo isso com ressentimento, com mágoa, com tristeza, estou dizendo isso com convicção. Não se é defendida hoje a fé católica. Estar com Pedro é estar unido àquele que faz parte da cátedra de Pedro, aquele que professa a verdadeira fé. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não dá para discutir com alguém que não tem conhecimento mínimo daquilo que a igreja sempre ensinou. Eu aprendi aquilo que o Concílio Vaticano II ensinou, o que a CNBB ensina, e estou feliz, como se a igreja tivesse surgido a partir de 1958. E realmente surgiu. Uma nova igreja, que não é a igreja católica. Usa a estrutura católica, usa os prédios da igreja católica, usa o nome da igreja católica, se apresenta como papa da igreja católica, como cardeal, como bispo, como padre, mas não defende a fé católica. É uma falsa unidade, é algo assim lamentável. Então, o objetivo desse nosso canal é justamente, através daquilo que os próprios papas escreveram, iluminar a tua mente, o teu coração, para que você saiba que ser católico é professar a fé dos apóstolos. E antes de entrar aqui na encíclica Satis Cognitum, especificamente sobre o papado, eu queria ler o Catecismo Romano. Para quem não conhece, o Catecismo Romano nasceu a partir do Concílio de Trento, no século XVI, que não é uma fé que surgiu ali, mas um compêndio de tudo aquilo que a igreja sempre ensinou. Na página 168,
que é o capítulo 10º, o 9º artigo do símbolo, creio na Igreja Católica, diz assim: a verdade da Igreja também a conhecemos pela sua origem, que a graça da revelação faz remontar até os apóstolos. Então a nossa fé ela é apostólica. A missa que a Igreja Católica sempre celebrou, o rito, aquilo que eu celebro é a expressão daquilo que eu acredito. A missa que é apresentada hoje, eu fiz um vídeo sobre a Cor Primeo Tempore, existem vários subsídios que podemos nos aprofundar para compararmos e nos certificarmos que aquilo que eu estou trazendo para você é fato. Essa igreja é uma igreja farsante, gnóstica, ela era conciliar, passou a ser bergoliana e agora já é uma igreja luciferiana, que debocha da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Com efeito, a doutrina da igreja não é recente, nem aparece como novidade, mas é a mesma que os apóstolos já pregavam outrora e que se espalhou como um germe por toda a superfície da terra. Portanto, ninguém pode duvidar que as ímpias opiniões dos hereges ficam muito longe da crença da verdadeira igreja, por serem contrárias à doutrina que a igreja sempre ensinou, desde os tempos apostólicos até a presente data. Eu vou repetir e é necessário para nós ouvirmos novamente. Portanto, ninguém pode duvidar que as ímpias opiniões dos hereges ficam muito longe da crença da verdadeira igreja, por serem contrárias à doutrina que a igreja sempre ensinou. Eu digo para você assim, um coração tranquilo. Os últimos papas foram hereges, cismáticos, e muito mais do que isso, foram charlatões, porque apresentaram uma igreja totalmente diferente do que a igreja sempre ensinou. Apresentaram uma fé, uma missa, um rito, o rito latino, a missa que sempre foi, desde os apóstolos celebrada, foi negada por essa igreja conciliar. Então isso é muito pesado, isso é muito grave, esse rito protestantizado, essa doutrina que tem liberdade religiosa, o falso ecumenismo, onde se fez uma bagunça com a Igreja Católica, profanando. Isso é um sacrilégio que esses papas fizeram. Se você for ver agora os vídeos de João 23, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, Francisco, as missas que eles celebravam, a enculturação, a profanação do sagrado, você vai perceber, meu Deus, onde eu estava com a minha cabeça que eu não enxerguei tudo isso. Isso que se apresenta como Igreja Católica não tem nem vestígio de Igreja Católica, somente o nome. Pela terceira vez, portanto, ninguém pode duvidar que as ímpias opiniões dos hereges ficam muito longe da crença da verdadeira Igreja. Muito longe. Por serem contrárias à doutrina que a Igreja sempre ensinou. Aquilo que é ensinado hoje é contrário à doutrina que a Igreja sempre ensinou. Isso é óbvio, isso é claro, isso é muito evidente. Só que como eu vou comparar se eu não conheço? Por isso que houve uma tentativa maçônica, comunista, de apagar todo vestígio de doutrina católica. Eles já pegaram, canonizaram logo 3 papas de uma vez, canonizaram João 23, um comunista declarado, assumido, canonizaram Paulo VI, um humanista, um homem desprezível, canonizaram João Paulo II, que eu tive a oportunidade de ler praticamente tudo que ele escreveu. Fui o primeiro a gritar em 2005 santo súbito, porque não sabia o mal que esse homem fez para a igreja, pegando todos os 16 documentos heréticos do Concílio Vaticano II. É muito pesado dizer herético. Pesado é você não conhecer a doutrina que a igreja sempre ensinou e ficar julgando como alguém insano. Porque se você não conhece a doutrina católica e defende uma falsa doutrina dizendo que essa é a doutrina católica, isso é insanidade. Isso mostra incoerência, isso mostra um julgamento precipitado. Então, no mínimo, leia aquilo que a igreja sempre ensinou e compare com aquilo que é ensinado hoje. Não emita um julgamento precipitado, porque você está se tornando um próprio inimigo de Deus, inimigo da igreja, inimigo da fé. Então é necessário nós acordarmos enquanto é tempo. Logo, para que todos pudessem saber qual era a Igreja Católica, foi por inspiração divina que os padres acrescentaram no símbolo a palavra apostólica. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Tudo que foge daquilo que era ensinado pelos apóstolos não faz parte mais do catolicismo. O catolicismo, ele precisa defender aquilo que a igreja sempre defendeu. Essa é a fé católica. Nós precisamos acreditar como os apóstolos, acreditar como Pedro,
acreditar como São Pio V, como São Pio X, como Leão XIII, como Pio IX. Então a nossa fé precisa ser essa. Se eu acredito como aqueles que se apresentam como católicos hoje, eu não defendo mais a igreja, eu me torno inimigo da igreja. Então eu já fiz centenas de pregações e hoje, fazendo uma reflexão, percebo que o que eu ensinava contradiz a fé católica. Até como reparação a isso, porque não tive o zelo, o cuidado de conhecer o que a igreja sempre ensinou, eu preciso, através desse canal, trazer para você aquilo que os papas sempre ensinaram. Então é o mínimo que eu poderia fazer, trazendo para você aquilo que o Papa Leão XIII ensina sobre o papado. Então que Deus te abençoe. A Pedro como príncipe dos apóstolos, a Pedro prometido por Cristo, número 27. Certamente foi ao bem-aventurado Pedro, e fora dele a nenhum outro, que ele fez esta promessa insigne. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E foi a Pedro que o Senhor falou, a um só, a fim de fundar a unidade por um só. Efetivamente, sem nenhum preâmbulo, ele designa pelo seu nome tanto o pai do apóstolo como o próprio apóstolo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, e não mais permite que o chamem Simão, reivindicando-o doravante como seu em virtude do seu poder. Depois, por uma imagem muito apropriada, quer que o chamem Pedro, porque ele é a pedra sobre a qual devia ele fundar a sua igreja. Então aqui a sua igreja, a minha igreja, a igreja católica foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Podemos afirmar com certeza que Deus quis a Igreja Católica. A Igreja Católica não é mais uma igreja, mais uma religião, é algo subjetivo. Eu escolho a religião que eu quero, eu tenho liberdade e eu vou me salvar. Não, não. A Arca de Noé é prefiguração da igreja. Fora dessa igreja não existe salvação, pelo menos de forma ordinária. Segundo esse oráculo, é evidente que por vontade e ordem de Deus, a igreja foi estabelecida sobre o bem-aventurado Pedro, como edifício sobre o seu alicerce. Ora, a natureza e a virtude própria do alicerce é dar a coesão ao edifício pela conexão íntima das suas diferentes partes. É ainda ser o liame necessário da segurança e solidez da obra inteira. Se o alicerce desaparece, todo o edifício desmorona. O papel de Pedro é, pois, suportar a igreja e manter nela a conexão, a solidez de uma coesão indissolúvel. Ora, como poderia ele desempenhar semelhante papel se não tivesse o poder de mandar, de proibir, de julgar, numa palavra, se não tivesse um poder de jurisdição próprio e verdadeiro? É evidente que os estados e as sociedades só podem subsistir graças a um poder de jurisdição, um primado de honra, ou ainda o poder tão modesto de aconselhar e advertir, que é chamado poder de direção. São incapazes de emprestar a qualquer sociedade humana um elemento bem eficaz de unidade e solidez. Ao contrário, esse verdadeiro poder de que falamos é declarado e afirmado nessas palavras: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que quer dizer contra ela? Será contra a pedra sobre a qual Cristo edifica a igreja? A frase fica ambígua. Seria para significar que a pedra e a igreja são, se não, uma só e a mesma coisa? Sim, é esta, creio eu, a verdade, porque as portas do inferno não prevalecerão nem contra a pedra sobre a qual Cristo edifica a sua igreja, nem contra a própria igreja. Eis aqui o alcance desta divina palavra. Seja qual for a violência, qualquer que seja a habilidade que desenvolvam seus inimigos visíveis e invisíveis, a igreja, apoiada em Pedro, nunca poderá sucumbir nem desfalecer no que quer que seja. A igreja, sendo como é, o edifício de Cristo, que sabiamente edificou sua casa sobre a pedra, não pode estar sujeita às portas do inferno. Estas podem prevalecer contra todo aquele que se achar fora da pedra, fora da igreja, mas são impotentes contra ela. As forças do mal são impotentes contra a igreja.
As portas do inferno não prevalecerão. Olhando para aquilo que estamos vivendo hoje, olhando para a nossa realidade, nós pensamos, o mal venceu, o mal triunfou. Mas eu digo para você, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa igreja que é apresentada para nós, ela é a igreja que não é a igreja católica. Não é sobre essa igreja que as portas do inferno não prevalecerão. Eles tomaram os prédios, tomaram a sede de Pedro. Você entra nas paróquias, o que é celebrado, o que é ensinado não corresponde à fé católica, mas Deus está despertando muitas pessoas para conhecer aquilo que a igreja sempre ensinou, e à luz daquilo que sempre foi ensinado, muita gente está se despertando para a verdade, e esses inimigos da igreja que se infiltraram serão desmascarados. E eles terão que deixar a nossa casa, porque a igreja é a nossa casa, é a casa de Deus. Porque hoje na igreja pode tudo, menos ser católico. Então, se você quiser celebrar o rito católico, tem 1000 restrições. Mas se você quiser profanar a missa por qualquer bagunça, baderna, aí você pode fazer o que você quiser. Só não pode ser santo e professar a fé católica, o resto pode. Se Deus confiou sua igreja a Pedro, foi, pois, a fim de que esse sustentáculo invencível a conservasse sempre em toda a sua integridade. Ele a investiu, pois, da autoridade necessária, porquanto, para sustentar real e eficazmente uma sociedade humana, aquele que a sustenta é indispensável o direito de mandar. Então Deus deu toda a autoridade ao pontífice, ao vigário que ele instituiu. Número 29. Jesus acrescentou ainda, eu te darei as chaves do reino dos céus. É claro que ele continua a falar da igreja, dessa igreja que ele acaba de chamar sua, a minha igreja, e que declarou querer edificar sobre Pedro, como sobre o seu fundamento. A igreja oferece com efeito a imagem não só de um edifício, mas de um reino. De resto, ninguém ignora que as chaves são a insígnia comum da autoridade. Assim, quando Jesus promete dar a Pedro as chaves do reino dos céus, promete dar-lhe o poder e a autoridade sobre a igreja. O Filho lhe deu, a Pedro, a missão de difundir pelo mundo inteiro o conhecimento do Pai e do Filho. E deu a um homem mortal todo o poder celeste, quando confiou as chaves a Pedro, que estendeu a igreja até os confins do mundo, e que a mostrou mais inabalável do que o céu. O Papa Leão XIII citando São João Crisóstomo. O que se segue ainda tem o mesmo sentido. Tudo que ligares na terra será também ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado também no céu. Essa expressão figurada, ligar e desligar, designa o poder de estabelecer leis e também o poder de julgar e de punir. E Jesus Cristo afirma que esse poder terá tal extensão, tal eficácia, que todos os decretos emitidos por Pedro serão ratificados por Deus. Este poder é, pois, soberano e inteiramente independente, por não ter na terra nenhum poder acima dele, e por abranger a igreja toda e tudo o que a igreja está confiado. Olha a grandeza daquilo que foi dado por Deus a Pedro, a cátedra aos seus sucessores, conferida ao mesmo Pedro, número 30, da encíclica Satis Cognitum, do Papa Leão XIII. A promessa feita a Pedro foi cumprida no tempo em que Jesus Cristo, nosso Senhor, após a sua ressurreição, tendo perguntado por 3 vezes a Pedro se o amava mais do que os outros, lhe disse sobre a forma imperativa, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 16 a 17. Quer dizer que todos aqueles que devem estar um dia no seu aprisco, ele os entrega a Pedro, como ao seu verdadeiro pastor. Se o Senhor interroga, não é que duvide, ele não quer instruir-se, mas pelo contrário, instruir aquele a quem, estando ele, o Senhor, na iminência de subir ao céu, nos deixava como vigário do seu amor. É por isso que, único entre todos, Pedro professa esse amor, é posto à testa de todos os outros, à testa dos mais perfeitos, para os governar, sendo mais perfeito ele mesmo, citando Santo Ambrósio. Ora, o dever e o papel do pastor
é de guiar o rebanho, de velar pela sua salvação, proporcionando-lhes pastos salutares, afastando os perigos, desmascarando as ciladas, repelindo os ataques violentos, em suma, exercendo a autoridade de governo. Portanto, já que Pedro foi preposto como pastor ao rebanho dos fiéis, recebeu o poder de governar todos os homens por cuja salvação Jesus Cristo derramou o seu sangue. Porque foi que ele derramou o seu sangue? Para redimir essas ovelhas que ele confiou a Pedro e aos seus sucessores. Citando novamente São João Crisóstomo. Ele é o esteio da fé, número 31. E por ser necessário que todos os cristãos estejam ligados entre si pela comunidade de uma fé imutável, veja bem, e por ser necessário que todos os cristãos estejam ligados entre si pela comunidade de uma fé imutável, como eu li no início do vídeo, Catecismo Romano, a fé que remonta os apóstolos, a liturgia que remonta os apóstolos. Os apóstolos saíam e evangelizavam e pagavam um preço. Todos foram mártires. São Paulo foi mártir, São Pedro foi mártir. Não foi mártir por fazer reunião com as religiões da época. É como se você pegasse o profeta Elias, que desmascarou os 450 falsos profetas de Baal, e chamasse para dar as mãos, porque somos todos irmãos, cada um siga a sua religião. Não, existe um Deus único e verdadeiro. Creio em um só Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então, quando você vê um Papa se reunindo com as igrejas diversas, até não cristãs, porque não existe cristianismo fora da Igreja Católica, não existe intervenção direta de Deus fora da igreja que ele mesmo fundou. Seria até uma incoerência ensinar isso. Por isso, foi que pela virtude de suas preces, Jesus Cristo, nosso Senhor, obteve para Pedro que no exercício de seu poder e sua fé, nunca desfalecesse. Roguei por ti, a fim de que tua fé nunca desfaleça. Lucas 22, 32. E ordenou-lhe, além disso, todas as vezes que as circunstâncias o pedissem, comunicar ele próprio a seus irmãos a luz e a energia da sua alma. Confirma a teus irmãos. Lucas 22, 32. Aquele, pois, que ele designara como fundamento da igreja, ele quer que seja a coluna da fé, já que, por sua própria autoridade, ele lhe dava o reino, não podia consolidar-lhe a fé. Tanto mais quanto, chamando Pedro, o designava como fundamento que devia consolidar a igreja. E aí ele vai explicando na segunda parte do número 31. Vem daí que certos nomes que designam grandíssimas coisas e que pertencem como próprios a Jesus Cristo em virtude do seu poder, o próprio Jesus quis torná-los comuns a si e a Pedro por participação. Aqui vale a pena você entender o que o Papa Leão XIII está nos ensinando. Veja aí. Vem daí que certos nomes que designam grandíssimas coisas e que pertencem como próprios a Jesus Cristo, em virtude do seu poder, em virtude do poder de quem? De Jesus Cristo. O próprio Jesus quis torná-los comuns a si e a Pedro por participação. São Leão Magno, Sermão 4, capítulo 2. Esses atributos, esses nomes são de Jesus Cristo, mas ele quis, o próprio Jesus quis que também fosse comuns a Pedro por participação. E aí vai dizendo, a fim de que a comunidade dos títulos manifestasse a comunidade do poder. Assim ele, que é a pedra principal do ângulo, sobre o qual todo edifício construído se eleva como um templo sagrado do Senhor. Efésios 2, 21. Estabeleceu Pedro como a pedra sobre a qual devia ser apoiada a sua igreja, quando Jesus lhe disse, tu és pedra. Essa palavra conferiu-lhe um belo título de nobreza. E, no entanto, ele é a pedra, não como Cristo é a pedra, mas como Pedro pode ser a pedra. Porque Cristo é essencialmente a pedra inabalável. E por ela é que Pedro é a pedra. Porque Jesus comunica suas dignidades sem se empobrecer. Ele é o sacerdote. Ele faz os sacerdotes. Ele é a pedra. Ele faz de seu apóstolo a pedra.
A pedra inabalável é Jesus. Pedro só é pedra em Jesus. Essa explicação magistral do Papa Leão XIII é digna de ser lida de novo. A fim de que a comunidade dos títulos manifestasse a comunidade do poder, assim ele, que é a pedra principal do ângulo, sobre a qual todo edifício construído se eleva como um templo sagrado do Senhor, Efésios 2, 21. Estabeleceu Pedro como a pedra sobre a qual devia ser apoiada a sua igreja, quando Jesus lhe disse. Primeiro o Papa explica que quem é a pedra constituída, que se eleva como um templo sagrado do Senhor, é o próprio Jesus Cristo. Mas Jesus, por participação, confere essa autoridade a Pedro. Tu és pedra. Essa pedra conferiu-lhe um belo título de nobreza. E, no entanto, ele é a pedra, não como Cristo é a pedra, mas como Pedro pode ser a pedra. Porque Cristo é essencialmente a pedra inabalável. E por ela é que Pedro é a pedra. Porque Jesus comunica suas dignidades sem se empobrecer. Ele é o sacerdote, ele faz os sacerdotes. Ele é a pedra e faz de seu apóstolo a pedra. Ele ainda é o Rei da Glória, que possui a chave de Davi, ele fecha e ninguém pode abrir. Ele abre e ninguém pode fechar. Apocalipse 3:7. Ora, dando as chaves a Pedro, ele o declara o chefe da sociedade cristã. Ele é ainda o pastor supremo, que a si mesmo se chama o bom pastor. Ora, ele estabeleceu Pedro como pastor de seus cordeiros e de suas ovelhas. João 10:11. Foi por isso que São João Crisóstomo disse: ele era o principal entre os apóstolos. Era como que a boca dos outros discípulos e a cabeça do corpo apostólico, mostrando-lhe que, doravante, ele deve ter confiança, porque todo vestígio de sua negação está apagado. Jesus confia-lhe o governo de seus irmãos. Diz-lhe: se me amas, ser o chefe de teus irmãos. Enfim, aquele que confirma em toda boa obra e em toda boa palavra, segundo Tessalonicenses 2,16, este é que manda a Pedro confirmar os seus irmãos. Então a missão do Papa, a missão de Pedro e dos seus sucessores é confirmar os seus irmãos. A autoridade de Pedro vem de Jesus. Todos os sucessores de São Pedro que professam a fé dos apóstolos, aqueles que sucederam a Pedro, têm a mesma autoridade de Pedro. Então ele sabe que ele é investido da autoridade que o próprio Cristo ofereceu para Pedro. Então, se há uma ruptura entre aquilo que o Papa de hoje, esse Papa de hoje, se ele nega aquilo que os seus antecessores ensinaram, ele está causando uma ruptura. Então, ele não herda essa autoridade, porque essa autoridade é fundamentada na fé. O fundamento da fé, a defesa da fé, ela é pré-requisito para que alguém receba esse poder de governo sobre a igreja. Então, se um charlatão assume o pontificado, ensina diferente daquilo que foi ensinado por todos os papas, nós precisamos acender a luz vermelha e perceber que algo está errado, porque o poder de Pedro não está acima do poder de Jesus. O poder de Pedro é condicionado, então Pedro recebeu, aí vieram os outros papas. Até Pio XII a gente percebe que não há uma divergência daquilo que foi ensinado. Nunca se reuniu papas com outras religiões, nunca se pregou a liberdade religiosa, nunca se profanou as igrejas, os altares, os ritos, como está sendo profanada desde o pontificado de João 23. Então isso é fundamental nós entendermos. Terminando o número 31, bem razão tem, pois, São Leão Magno de dizer: do seio do mundo inteiro, só Pedro é eleito para ser colocado à frente do chamamento de todas as nações e à frente de todos os apóstolos, de todos os padres da igreja, de tal sorte que, embora haja no povo de Deus muitos pastores, contudo, Pedro rege propriamente todos aqueles que são também principalmente regidos por Cristo. Do mesmo modo, São Gregório Magno escreve ao imperador Maurício Augusto, abre aspas para São Gregório Magno: para todos os que conhecem o Evangelho, evidente é
que pela palavra do Senhor, o cuidado de toda a igreja foi confiado ao santo apóstolo Pedro, chefe de todos os apóstolos. Ele recebeu as chaves do reino do céu. O poder de ligar e de desligar é-lhe atribuído, e o cuidado e o governo de toda a igreja lhe é confiado. O sucessor de Pedro é o pontífice romano. Número 32. Ora, fazendo essa autoridade parte da constituição e da organização da igreja, como seu elemento principal, visto ser o princípio da unidade, o fundamento da segurança e da duração perpétua, segue-se que de modo algum podia ela desaparecer com o beato Pedro, mas que devia necessariamente passar aos seus sucessores e ser transmitida de um a outro. A disposição da verdade permanece, pois, e o beato Pedro, perseverando na firmeza da pedra, de quem recebeu a virtude, não largou o leme da igreja, deixado na sua mão. São Leão Magno. Então, visto ser o princípio da unidade, o fundamento da segurança e da duração perpétua, segue-se que de modo algum podia ela desaparecer com o beato Pedro, mas que devia necessariamente passar aos seus sucessores e ser transmitida de um a outro. A disposição da verdade permanece, pois, e o beato Pedro, perseverando na firmeza da pedra, de quem recebeu a virtude, não largou o leme da igreja deixado na sua mão. O papado ele é único. A unidade é com a cátedra de Pedro. Não tem como eu ser representante da Igreja Católica rompendo com os meus antecessores. Não existe como a novidade vir. É um erro grave, reivindicar comunhão com os últimos papas, sabendo que esses últimos papas, eles romperam com a cátedra de Pedro, porque houve uma ruptura, e o Papa Leão XIII vai explicar muito bem isso aqui. Então eu não posso estar em comunhão com quem não está em comunhão com a cátedra de Pedro. O papado está acima do Papa. Hoje, todos os governos, praticamente, poder executivo, legislativo, judiciário, há infiltração, injustiça e estão adulterando os ensinamentos, as leis, os governos. E a igreja foi a primeira a experimentar isso. Por quê? Porque a igreja era o empecilho que impedia a nova ordem mundial, os maçons, os comunistas, de avançarem no seu plano de destruição da humanidade. Veja bem, um papa como Francisco, que na época do auge da pandemia disse: você inocular esse soro experimental é um ato de amor. Você vê que não há o cuidado com as ovelhas de Deus, não há o cuidado em proteger, empurrar para o abismo aqueles que deveriam ser cuidados por eles. É por isso que os pontífices que sucedem a Pedro no episcopado romano possuem de direito divino o poder supremo na igreja. Definimos que a Santa Sé Apostólica e o Pontífice Romano possuem o primado sobre o mundo inteiro, e que o Pontífice Romano é o sucessor do bem-aventurado Pedro, príncipe dos apóstolos, e que ele é o verdadeiro vigário de Jesus Cristo, o chefe de toda a igreja, o pai e o doutor de todos os cristãos, e que a ele, na pessoa do beato Pedro, foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo o pleno poder de apacentar, de reger e de governar a Igreja Universal, coisa que está contida também nos atos dos concílios ecumênicos e nos sagrados cânones. O quarto concílio de Latrão diz, do mesmo modo, a Igreja Romana, pela disposição do Senhor, possui o principado do poder ordinário sobre todas as outras igrejas, na sua qualidade de mãe e mestra de todos os fiéis em Cristo. Então não existe autoridade na terra que está acima da autoridade do Papa. Não tem como contestar uma decisão do Papa, pelo menos de um Papa verdadeiro. Número 33. Tal era, já antes, o sentimento unânime da antiguidade, que sem a menor hesitação sempre considerou e venerou os bispos de Roma como sucessores legítimos do beato Pedro. Quem poderia ignorar quão numerosos, quão claros são sobre este ponto os testemunhos dos santos padres? É bem evidente
o de Santo Irineu, que assim fala da igreja romana, abre aspas para Santo Irineu. É a essa igreja que, por causa da sua preeminência superior, toda a igreja deve necessariamente reunir-se. Cipriano também afirma da igreja romana que ela é a raiz e a mãe da igreja católica. A cátedra de Pedro é a igreja principal, de onde nasceu a unidade sacerdotal. Chama-a a cátedra de Pedro, porque ela é ocupada pelo sucessor de Pedro. A igreja principal, por causa do principado conferido a Pedro e aos seus legítimos sucessores, a de onde nasceu a unidade, porque na sociedade cristã a causa eficiente da unidade é a igreja romana. Por isso é que São Jerônimo escreve nesses termos a Damaso: fala ao sucessor do pescador e ao discípulo da cruz: estou ligado pela comunhão à vossa beatitude. Quer dizer, a cátedra de Pedro. Estou ligado à cátedra de Pedro. Sei que sobre esta pedra está edificada a igreja. O método habitual de São Jerônimo para reconhecer se um homem é católico é saber se ele está unido à cátedra romana de Pedro. Se alguém está unido à cátedra de Pedro, é meu homem. Mas a situação que nós vivemos hoje é totalmente atípica. Não existe precedente na história da igreja. Você precisa ler sobre a infiltração maçônica denunciada pelo Papa Pio IX, pelo Papa Gregório XVI, pelo Papa São Pio X. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso aqui que o Papa São Pio X escreveu na Pacente Domini Gressis. É, pois, mister romper o silêncio, que ora seria culpável, para tornar bem conhecidos à igreja esses homens tão mal disfarçados. Há um disfarce, há uma sabotagem. Precisamos levar em conta isso. Eu não posso usar tudo isso aqui que Leão XIII está dizendo para reivindicar a minha comunhão independente de qualquer coisa. Então você está idolatrando um homem que não tem vínculo com a cátedra de Pedro, que não professa a fé dos apóstolos, que despreza o rito católico, como João Paulo II desprezou, como Paulo VI desprezou o rito católico, e você se apresenta também como católico sem conhecer a fé católica. Então eu lamento por você, porque você não pode se dizer católico sem conhecer a história do cristianismo. Porque aqui o catecismo nós lemos no início, para distinguir a igreja verdadeira da falsa igreja, é necessário remontarmos aos apóstolos. Então, na profissão de fé, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Se ela não é apostólica, ela não é a igreja de Jesus Cristo. Eis porque os pontífices que sucedem a Pedro no episcopado romano possuem de direito divino o poder supremo da igreja. Eles sucedem a Pedro na cátedra de Pedro. Se eles rompem com a cátedra, como eu disse, não tem como a gente buscar esta unidade. Então, os inimigos da igreja estão muito mal disfarçados. Eles negam veementemente aquilo que a igreja sempre ensinou. Por método análogo, Santo Agostinho, que declara abertamente que na igreja romana sempre se manteve o principado da cátedra apostólica, afirma que todo aquele que se separa da fé romana não é católico. Olha só, Santo Agostinho, todo aquele que se separa da fé romana não é católico. Quem se separou da fé romana não são aqueles que querem viver o que a igreja sempre ensinou, que são chamados de ultratradicionalistas. Mentira, a igreja não tem negócio de progressista, tradicionalista. A igreja professa uma única fé, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Então isso é método comunista para dividir. Então a pessoa fala, não, esse pessoal é porque não aceita o Concílio Vaticano II. Não, é o Concílio Vaticano II que despreza os outros 20 concílios. São os papas, a partir de João 23, que desprezaram 2000 anos de história. Então eles romperam com a Igreja Católica. Veja bem, por método análogo, Santo Agostinho, que declara abertamente que na Igreja Romana sempre se manteve o principado da cátedra apostólica, afirma que todo aquele que se separa da fé romana não é católico. Não se pode crer que guardeis a verdadeira fé católica, vós que não ensinais que se deve guardar a fé romana. E do mesmo modo, São Cipriano, estar em comunhão com Cornélio é estar em comunhão com a Igreja Católica. São Cipriano, na época do
pontificado de Cornélio, ele dizia: estar em comunhão com Cornélio é estar em comunhão com a Igreja Católica. Então você pode dizer hoje, estar em comunhão com Carol Wojtyla, com Montini, Paulo VI, com João 23, é estar em comunhão com a Igreja Católica? Eu digo para você com toda segurança, não. Porque a ruptura foi a partir dos altos postos da igreja. O que fazer? O que fazer, só um futuro Papa verdadeiro poderá nos ensinar. Mas de primeira mão é nos apegarmos a tudo aquilo que a igreja sempre ensinou. Não podemos dizer que estamos em comunhão com a igreja, rompidos com a igreja, porque alguém se apresenta como vigário de Cristo, sendo servo do demônio. Jesus já nos alertou sobre isso. O Papa Leão XIII nos disse sobre isso, o Papa Clemente XII, o Papa Pio VII, o Papa Pio IX, o Papa Bento XIV, o Papa São Pio X, todos esses nos alertaram da destruição do papado, implacável ódio da maçonaria, para destruir até os alicerces da Igreja Católica. Isso já foi alertado por nós, até o número 2 da Paciente Domini diz assim: e o que se exige sem demora, falemos, é antes de tudo que os fautores do erro já não devem ser procurados entre os inimigos declarados, mas o que é muito para sentir e recear, se ocultam no próprio seio da igreja, tornando-se destarte, tanto mais nocivos quanto menos percebidos. Quem vai imaginar que um papa, um cardeal, um bispo, um padre, ao invés de ensinar a fé católica, é inimigo da fé católica? Que um papa, um bispo, ao invés de celebrar o rito que remonta os apóstolos, cria um rito maçom, um rito protestantizado, que tem a mão dos comunistas, dos satanistas, dos protestantes. Então, assim, é uma coisa tão absurda que nós precisamos pedir mesmo a luz de Deus, a intercessão da Virgem Maria, para que a gente não caia nesses erros tão grosseiros. Terminando no número 33. O abade Máximo ensina igualmente que a marca da verdadeira fé e da verdadeira comunhão é estar sujeito ao pontífice romano. Se alguém quiser não ser herege e não passar por tal, não procure satisfazer este ou aquele. Apresse-se a satisfazer em tudo a sé de Roma. Satisfeita a sé de Roma, todos em toda parte e a uma só voz proclamá-lo-ão piedoso e ortodoxo. Porque se quiserem persuadir os que se parecem comigo, é em vão que se contentarão de falar, se não satisfizerem e não implorarem o bem-aventurado Papa da Santíssima Igreja dos Romanos, ou seja, a sé apostólica. E eis aqui, segundo ele, a causa e a explicação desse fato. É que a Igreja Romana recebeu do próprio Verbo de Deus, encarnado, e de acordo com os santos concílios, segundo os santos cânones e as definições, possui sobre a universidade das santas igrejas de Deus, que existem em toda a superfície da terra, o império e a autoridade em tudo e por tudo, e o poder de ligar e desligar, porque quando ela liga e desliga, o verbo que manda as virtudes celestes liga ou desliga também no céu. Olha a profundidade do mistério petrino, do mistério do Papa, do mistério dessa autoridade que foi dada e por isso tão odiada pelos inimigos da igreja. Então não tem como nós estarmos em comunhão com alguém que rompeu a comunhão com a cátedra de Pedro, com a fé apostólica. Isso é óbvio. Não é porque a pessoa se vestiu de Papa que tem que ser reconhecida como Papa. A chancela, a certeza que não houve falsificação é a profissão da fé católica. Se ele fosse promíscuo moralmente, isso não o impediria de ser verdadeiramente o vigário de Cristo, porque cada um vai ser julgado pelos seus pecados, pela sua conduta moral. Aqui a gente não está dizendo de conduta moral, por isso que nós não estamos julgando o coitado do Carol Wojtyla, do Montini, do Ratzinger, do Bergoglio. Nós estamos julgando aquilo que eles ensinam, e aquilo que eles ensinam é
frontalmente contrário àquilo que a igreja sempre ensinou. Então nós temos que tomar uma atitude. Ou nós erramos com essa igreja farsante, ou nós precisamos errar com a igreja de sempre. Eu escolhi errar, entre aspas, com a igreja de sempre. Entre 60 anos, tendo todas as provas, até um historiador pagão, se for estudar a história da igreja, chega a essa conclusão, que não é a mesma fé. O Papa Pio XI, na Mortalio Animus, diz assim, no número 10, a Igreja Católica não pode participar de semelhantes reuniões. É um pecado grave participar de uma reunião ecumênica, porque eu acabo dando autoridade para a falsa religião. Eu acabo desmoralizando a esposa de Cristo. Assim sendo, é manifestamente claro que essa Santa Sé não pode de modo algum participar das suas assembleias e que aos católicos de nenhum modo é lícito aprovar ou contribuir para essas iniciativas. Se o fizerem, concederão autoridade à falsa religião cristã, sobremaneira alheia à única Igreja de Cristo. Então isso é um Papa dizendo, então o que ligares na terra será ligado no céu, desde que haja o vínculo com a fé apostólica. Porque senão você fala assim, o Papa disse agora, através da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, que é possível dar uma bênção pastoral para os que vivem uma relação afetiva, ou para casais de segunda união. Se ele ligou, está ligado. Mentira. Esse ligar e desligar foi dado a Jesus Cristo, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Pedro é a pedra na pedra, que é Cristo. Se ele rompe, Pedro não rompeu. Até Pio XII nós temos ensinamentos católicos. Número 34, um artigo, pois, de fé cristã, um ponto reconhecido e observado constantemente, não por uma nação ou por um século, mas por todos os séculos e pelo Oriente, não menos que pelo Ocidente, era o que, sem suscitar nenhuma contradição, o sacerdote Filipe, legado do pontífice romano, relembrava ao sínodo de Éfeso. Para ninguém é duvidoso e é coisa conhecida em todos os tempos que o santo e bem-aventurado Pedro, príncipe e chefe dos apóstolos, coluna da fé e fundamento da Igreja Católica, recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Redentor do gênero humano, as chaves do reino, e que o poder de ligar e desligar os pecados foi dado a esse mesmo apóstolo, que até o momento presente sempre vive nos seus sucessores e neles exerce a sua autoridade. Está aqui aquilo que eu disse exaustivamente. Vou ler novamente. O sacerdote Filipe, legado do pontífice romano, relembrava ao sínodo de Éfeso. Para ninguém é duvidoso, e é coisa conhecida em todos os tempos, que o santo e bem-aventurado Pedro, príncipe e chefe dos apóstolos, coluna da fé e fundamento da Igreja Católica, recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Redentor do gênero humano, as chaves do reino, e que o poder de ligar e de desligar os pecados foi dado a esse mesmo apóstolo, que até o momento presente e sempre vive nos seus sucessores e neles exerce a sua autoridade. Quando um Papa verdadeiro, quando São Pio X fala, é Pedro que fala, na pessoa de São Pio X. A autoridade é única, o papado é único, é como se fosse um único papado. Isso não é uma mentira, isso é uma verdade. Está aqui dizendo, esse mesmo apóstolo que até o momento presente e sempre vive nos seus sucessores e neles exerce a sua autoridade. Toda a gente conhece a sentença do Concílio de Calcedônia sobre o mesmo assunto. Pedro falou pela boca de leão. Sentença a que a voz do terceiro concílio de Constantinopla responde como um eco. O soberano príncipe dos apóstolos combatia conosco, porque tivemos em nosso favor o seu imitador e sucessor na sua fé. Não se via por fora, enquanto se lia a carta do pontífice romano, senão papel e tinta. Mas era Pedro quem falava pela boca de Agatão. Era Pedro que falava pela boca de Agatão. Era Pedro que falava na boca de leão.
Era Pedro que falava na boca de Pio IX. Era Pedro que falava na boca de Gregório XVI. Agora, você dizer para mim, é Pedro que se reúne com as outras religiões, destruindo qualquer possibilidade de evangelização. Você dizer para mim que é Pedro que fala na boca de Paulo VI, que destruiu a missa católica e criou uma missa que nos conduz à heresia, aí eu digo para você, você está no caminho errado, e isso é um castigo de Deus pelo seu orgulho, ou isso é uma cegueira que é necessário você ler, estudar, refletir sobre aquilo que a igreja sempre ensinou, porque ele é o príncipe das trevas. Quando você fala para mim que o Papa Paulo VI disse a fumaça de Satanás entrou na igreja, o Papa Paulo VI ele trouxe o próprio Satanás para dentro da igreja. A missa nova, o novo ordo, não me leve a mal, é a fumaça de Satanás. Milhares de pessoas abandonaram o sacerdócio. Só nos Estados Unidos, 20 mil religiosas largaram a vida religiosa. E eu pregava que tudo isso era consequência de não se abrirem ao ornamento da igreja, a não se abrirem à novidade do Concílio Vaticano II. Eu preguei dezenas, centenas de vezes isso. Que não se abriram ao sopro do Espírito Santo, não se abriram às verdades que João 23 trouxe. Quando João 23 disse sobre essa brisa do Espírito Santo, não era a brisa do Espírito Santo, era a brisa do Espírito maligno entrando na igreja e destruindo todas as verdades de fé. E hoje, pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos frutos os conhecereis. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O soberano príncipe dos apóstolos combatia conosco, porque tivemos em nosso favor o seu imitador e sucessor na sua fé. Não se via por fora, enquanto se lia a carta do pontífice romano, senão papel e tinta, mas era Pedro quem falava pela boca de Agatão. Na fórmula de profissão de fé católica proposta em termos expressos por Hormisdas, no começo do século VI, e subscrita pelo imperador Justiniano, e também pelos patriarcas Epifânio, João e Menas, o mesmo é expresso com grande vigor, com a sentença de nosso Senhor Jesus Cristo que disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não pode ser desprezada. O que foi dito é confirmado pela realidade dos fatos, visto como, na Sé Apostólica, a religião católica sempre foi conservada sem nenhuma mácula. A religião católica sempre foi conservada sem nenhuma mácula. Não queremos enumerar todos os testemunhos, apraz-nos, todavia, lembrar a fórmula segundo a qual Miguel Paleólogo professou a fé no segundo concílio de Leão. A Santa Igreja Romana possui também um soberano e pleno primado e principado sobre a Igreja Católica Universal e reconhece com verdade e humildade ter recebido esse primado e principado com a plenitude do poder do próprio Senhor, na pessoa do Beato Pedro, príncipe ou chefe dos apóstolos, de quem o pontífice romano é o sucessor. E assim como ela é obrigada a defender, antes de todas as outras, a verdade da fé. Assim também, se elevam dificuldades a respeito da fé, é pelo julgamento dela que elas devem ser resolvidas. Vamos agora para o número 35. Também os outros apóstolos e os bispos, seus sucessores, possuem autoridade ordinária. Se o poder de Pedro e dos seus sucessores é pleno e soberano, não se deve, contudo, crer que não há outro poder na igreja. Aquele que estabeleceu Pedro como fundamento da igreja também escolheu 12 dos seus discípulos, os quais deu o nome de apóstolos. Lucas 4:13. Assim, como a autoridade de Pedro é necessariamente permanente e perpétua no pontificado romano, assim também os bispos, na sua qualidade de sucessores dos apóstolos, também são os herdeiros do poder ordinário dos apóstolos, de tal sorte que a ordem episcopal faz necessariamente parte da constituição íntima da igreja. E posto que a autoridade dos bispos não seja nem plena, nem universal, nem soberana, nem por isso devemos considerá-los como simples vigários dos pontífices romanos,
pois eles possuem uma autoridade que lhes é até própria e usam em toda a verdade o nome de prelados ordinários dos povos que governam. Então, cada um dos bispos são sucessores dos apóstolos e receberam a autoridade de governo sobre a sua igreja particular, sobre a sua diocese, o padre sobre a paróquia em comunhão com o bispo em comunhão com o papa. Então, a nossa igreja é hierárquica. Sob Pedro e unidos a ele. Número 36. Mas como o sucessor de Pedro é único, ao passo que numerosíssimos são os dos apóstolos, convém estudar que laços, de acordo com a constituição divina, unem esses últimos ao pontífice romano. É primeiramente a união dos bispos com o sucessor de Pedro. É de necessidade evidente e que não pode deixar a menor dúvida, porquanto, se esse laço se desfaz, o próprio povo cristão não é mais senão uma multidão que se dissolve e desagrega. E de modo algum não pode mais formar um só corpo e um só rebanho. A salvação da igreja depende da dignidade do sumo sacerdote. Se não se atribuir a este um poder à parte e elevado acima de qualquer outro, haverá na igreja tanto cismas quanto sacerdotes. Então, cada um não pode fazer o que quer, tem que estar em comunhão com a sé de Pedro. Eis porque é preciso fazer aqui uma observação importante. Nada foi conferido aos apóstolos independentemente de Pedro. Ao passo que várias coisas foram conferidas a Pedro, isolada e independentemente dos apóstolos. São João Crisóstomo, explicando as palavras de Jesus, João 21,15, pergunta-se: por que é que, deixando de lado os outros, Cristo se dirige a Pedro? E responde formalmente: é que ele era o principal entre os apóstolos, como que a boca dos outros discípulos e a cabeça do corpo apostólico. Com efeito, só ele foi designado por Cristo como fundamento da igreja. A ele é que foi dado todo o poder de ligar e desligar. Só a ele, igualmente, foi confiado o poder de apacentar o rebanho. Pelo contrário, tudo que os apóstolos receberam em matéria de funções e de autoridade, receberam-na conjuntamente com Pedro. Se a divina bondade quis que os outros príncipes da igreja tivessem algo de comum com Pedro, aquilo que ela não tinha recusado aos outros, nunca o deu a ele senão por ele. São Leão Magno, Sermão 4, capítulo 2. Ele sozinho recebeu muitas coisas, porém nada foi concedido a quem quer que seja sem a sua participação. Então a autoridade do Papa está acima de qualquer autoridade da igreja, tanto do episcopado, como do clero, como dos fiéis. Terminando o número 36, por onde se vê claramente que os bispos perderiam o direito e o poder de governar se separassem conscientemente de Pedro ou de seus sucessores. Porque por esta separação, eles se arrancam a si próprios do fundamento sobre o qual deve repousar todo o edifício, e são assim postos fora do próprio edifício. Pela mesma razão, acham-se excluídos do aprisco governado pelo pastor supremo e banidos do reino cujas chaves só a Pedro foram dadas por Deus. Então eu vou pegar aqui uma palavra de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra. Essa comunhão que vem por 2 milênios, ela foi rompida através do João 23. Então, essa explicação de Leão XIII deixa claro que não foi um bispo rompendo com o sucessor de Pedro, mas foi o próprio que se apresenta como Papa que rompeu com seus antecessores. E olha o que aconteceu. Por onde se vê claramente que os bispos, e o Papa é bispo, perderiam o direito e o poder de governar se separassem conscientemente de Pedro ou dos seus sucessores. Porque por essa separação, eles se arrancam a si próprios do fundamento sobre o qual deve repousar todo o edifício. E são assim postos fora do próprio edifício.
Pela mesma razão, acham-se excluídos do aprisco, governado pelo pastor supremo. O pastor supremo é Jesus Cristo. E banidos do reino, cujas chaves só a Pedro foram dadas por Deus. Se houve uma ruptura, então houve uma fundação de uma nova igreja. E nessa nova igreja, sim, os últimos papas estão em comunhão um com os outros e rompidos com todos os 2 milênios de igreja. É evidente e claro o que está acontecendo. O número 37, um dos últimos números da encíclica, diz assim: assim, por meio de Pedro, se salva a unidade. Não tem como estar unido à Igreja Católica e ser católico sem estar unido ao sucessor de São Pedro. E se esse sucessor rompeu com a linhagem papal, então ele rompeu com a cátedra de Pedro. Não é muito difícil de compreender o que está acontecendo. O inimigo, sabendo disso, ele quis chegar aos altos postos da igreja, porque ele, sabendo que a igreja é hierárquica e não conseguindo destruir o papado sempre foi um empecilho para os inimigos da igreja, eles tinham como alvo. Quando você lê os documentos dos últimos papas, dos últimos 300 anos, você vê a pressão que eles sofriam pelos inimigos, mas eles sempre defendiam e morriam, de certa forma, pela fé católica. Número 37. Essas considerações fazem-nos compreender o plano e o desígnio de Deus na constituição da sociedade cristã. Esse plano, ei-lo, o autor divino da igreja, tendo decretado dar-lhe a unidade da fé, de governo e de comunhão, escolheu Pedro e seus sucessores para estabelecer neles o princípio e como que o centro da unidade. É por isso que São Cipriano escreve: para chegar à fé, há uma demonstração fácil, que resume a verdade. O Senhor dirige-se a Pedro nesses termos: digo-te que és Pedro, e sobre um só que ele edifica a igreja. E embora após a sua ressurreição, ele confira a todos os apóstolos um poder igual e lhes diga: assim como meu Pai me enviou, todavia, para pôr em plena luz a unidade, é num só que ele estabelece, pela sua autoridade, a origem e o ponto de partida desta mesma unidade. E Santo Optato de Milevo escreve: bem sabes, e não podes negá-lo, que a Pedro, em primeiro, é que foi conferida a cátedra episcopal da cidade de Roma. Foi lá que se assentou o chefe dos apóstolos, Pedro, que por consequência foi chamado Cefas. Nessa cátedra única é que todos deviam guardar a unidade. Essa cátedra única, quando Pio X fala, é Pedro que fala nele. É uma única cátedra. Pedro, que por consequência foi chamado Cefas. Nessa cátedra única é que todos deviam guardar a unidade, a fim de que os outros apóstolos não pudessem retrair-se cada um isoladamente na sua sé, e que de então por diante fosse cismático e prevaricador quem elevasse outra cátedra com esta cátedra única. Daí vem aquela sentença do mesmo São Cipriano, de que a heresia e o cisma se produzem e nascem ambos desse fato, de se recusar ao poder supremo a obediência que lhe é devida. A única fonte de onde têm surgido as heresias e de onde têm nascido os cismas é não se obedecer ao pontífice de Deus e não se querer reconhecer na igreja, ao mesmo tempo, um só pontífice e um só juiz que ocupa o lugar de Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A única fonte de onde têm surgido as heresias e de onde têm nascido cismas é não se obedecer ao pontífice de Deus e não se querer reconhecer na igreja, ao mesmo tempo, um só pontífice e um só juiz que ocupa o lugar de Cristo. Então, o que fazer na situação de hoje? Teve conclaves na igreja que se demorou 3 anos para se eleger um papa. Então, 3 anos a igreja ficou com a sé vacante. São Francisco de Assis preveu um longo tempo de sé vacante na igreja. Nós precisamos entender o seguinte: o Espírito Santo não abandona a igreja. Jesus Cristo, ele é a pedra sobre a qual a igreja
foi edificada. E sobre essa pedra ele constituiu como cabeça visível a Pedro. Então existe toda uma história do papado, documentos, concílios, onde podemos arraigar a nossa fé e vivermos a nossa fé católica, porque a situação que nós vivemos hoje exige uma intervenção direta de Deus. Porque você fala assim, mas quando o Papa mudar, vai tudo se resolver. Eu digo para você, não se iluda. Esse Dom Américo mesmo, que era responsável pela Jornada Mundial da Juventude, olha o que ele disse. Nós não queremos converter os jovens a Cristo nem a Igreja Católica. Depois de você ouvir o que é a Igreja Católica, quem é Jesus Cristo? É o próprio Deus. A Arca de Noé é a prefiguração da igreja. Fora da igreja não existe salvação. O que é esse Dom Américo, que depois que ele disse isso, ele era um bispo. Ele foi automaticamente elevado a cardeal. Então ele diz, isso aqui é baseado no Concílio Vaticano II. Isso é a doutrina satânica ensinada por esses falsos pastores. Nós não queremos converter os jovens a Cristo, nem a Igreja Católica. Nem nada disso, absolutamente. Nós queremos é que seja normal que o jovem cristão católico diga e o testemunho que o é. Que o jovem muçulmano, judeu ou de outra religião também não tenha problemas em dizer que o é e o testemunho. E que o jovem que não confessa religião nenhuma sinta vontade e não se sinta estranho em dizer que o é. Essa é a igreja conciliar. Essa é a ação do demônio desprezando o sangue dos mártires que deram a vida para defender a fé católica. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi através dessa profissão de fé de Pedro que nasceu a verdade do papado. Então, se rompe com essa verdade de Pedro, da profissão de fé, se rompe com a cátedra de Pedro. Francisco consagrou publicamente o Vaticano ao demônio, que já estava tomado por falsos pastores, mas ele quis publicamente, que o demônio pediu que se fizesse publicamente uma consagração, carregando no andor, não Nossa Senhora, mas Pachamama. Então, se você quer continuar participando dessa estrutura maligna, desprezando a Igreja Católica e dizendo que aqueles que rejeitam o Papa rejeitam a Igreja, sim, aqueles que rejeitam o papado e a cátedra de Pedro. Se você rejeita esses falsores, esses charlatões, esses verdadeiros inimigos da cruz de Cristo e da Igreja, você está se unindo à verdadeira Igreja. Por quanto tempo falsos pastores estarão conduzindo a igreja, nós não sabemos. Só que essa igreja é uma igreja farsante. Ninguém, pois, pode ter parte na autoridade se não estiver unido a Pedro, pois seria absurdo pretender que um homem excluído da igreja tenha autoridade na igreja. Era por esta razão que Optato de Milevo repreendia os donatistas. Foi contra as portas do inferno que, como lemos no Evangelho, Pedro recebeu as chaves da salvação. Pedro quer dizer nosso chefe, a quem Jesus Cristo disse, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e as portas do inferno jamais triunfarão delas. Como, pois, ousas procurar atribuir-vos as chaves do reino dos céus, vós que combateis a cátedra de Pedro? Ninguém, pois, pode ter parte na autoridade se não estiver unido a Pedro. A Pedro, que foi constituído pelo próprio Deus, chefe da igreja visível, príncipe dos apóstolos, vigário de Cristo. Ninguém, pois, pode ter parte na autoridade se não estiver unido a Pedro, pois seria absurdo pretender que um homem excluído da igreja tenha autoridade na igreja. Era por esta razão que Optato de Milevo repreendia os donatistas. Foi contra as portas do inferno que, como lemos no Evangelho, Pedro recebeu as chaves da salvação. Pedro quer dizer nosso chefe, a quem Jesus Cristo disse, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e as portas do inferno jamais triunfarão delas. Como, pois, ousais procurar atribuir-vos as chaves do reino dos céus, vós que combateis a cátedra de Pedro, a fé católica, a fé apostólica? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio V, rogai por nós.